A nossa reflexão de hoje traz, como tema-chave, inclusive nas nossas preces, o tema da transfiguração. Nós vamos fazer a nossa reflexão como todo domingo nós fazemos, Tantas coisas que poderiam ser ditas e refletidas, mas nós vamos pegar 3 pontinhos para a gente pensar o que significaria essa transfiguração na nossa vida. O primeiro deles é observar o primeiro versículo da narrativa da primeira leitura, que é a vocação de Abraão, e o primeiro versículo da narrativa sobre a transfiguração. Lá na primeira leitura, quando Deus se apresenta para Abraão e faz o chamado, ele vai fazer esse chamado a partir de um mandato, e aparece aí um imperativo, uma ordem, que é: sai da tua terra, da casa dos teus familiares, da casa dos teus pais, e vai para a terra onde eu vou te indicar. Sai da tua terra e vai. No Evangelho, nós vamos ouvir, no início também da narrativa da transfiguração, que Jesus tomou Pedro, Tiago e João e os levou a um lugar à parte. Quer dizer, os fez sair de onde eles estavam e os conduziu a um lugar à parte. Então, a primeira coisa bem simples é que a intuição da primeira leitura e do Evangelho nos diz que para fazermos um progresso no Espírito é preciso sair. Quem fica estagnado não faz nenhum tipo de progresso espiritual. Obviamente não é uma saída que tem a ver com vamos falar assim, com uma geografia, não é uma saída cartográfica, Não, vou sair de Valadares para ser feliz em Ipatinga, vou sair do Brasil para fazer missão na África. Isso pode acontecer e pode ser um caminho de santificação, mas é uma saída existencial, A saída que se propõe aqui é uma saída que tem a ver com a nossa opção fundamental de escutar a voz de Deus, que nos faz sair ou que nos pede para sair de onde nós estamos, que às vezes é um lugar muito cômodo. Então, nos levar a um lugar à parte significa nos levar a um lugar que não é familiar, este incômodo provocado pela fé que nos leva a lugares que não são familiares. Por isso que a fé incomoda, porque ela nos faz ver coisas do ponto de vista diferente e ela tira a gente do centro. Existe uma palavra que a gente usa muito no senso comum para falar de uma pessoa que é meio descentrada, que é uma pessoa excêntrica, ou seja, que está fora do centro. Mas essa palavra na teologia e na filosofia não é tomada como no senso comum, não é simplesmente uma pessoa que pavoneia por aí. Uma pessoa excêntrica no sentido teológico é uma pessoa que se deixou descentrar pelo Evangelho, pela graça de Deus. Nesse sentido, todos os santos aparecem teologicamente como excêntricos, descentrados, Depois a gente vai retomar isso quando a gente pensar a figura de Francisco de Assis, por exemplo, Então essa excentricidade santa, que a gente poderia dizer, que faz com que nós saiamos do nosso lugar. Segundo passo, então o primeiro passo para crescer espiritualmente nós temos que sair. Se a gente permanece, aí o Papa Francisco tem falado tanto de uma igreja em saída, justamente por causa disso, Se a gente permanece estagnado, na nossa posição confortável, se a gente não se arrisca e não se aventura, não existe possibilidade de crescimento. Isso é assim, em todos os âmbitos da vida. Quiser fazer uma boa faculdade, vai ter que sair, Se quiser trabalhar e ter um bom salário, vai ter que sair, não vai poder ficar de braços cruzados. Mas no âmbito espiritual isso ainda é mais forte. Segundo ponto, a transfiguração. O que significa a transfiguração e como que nós podemos interpretar? A primeira coisa que aparece aí nessa narrativa é que quando Jesus se transfigura, o rosto dele fica brilhante como o sol. E nós poderíamos traduzir isso numa pergunta que poderia ser expressa da seguinte forma: como que eu sei se eu sou transfigurado ou se eu estou sendo transfigurado ou não pela palavra de Deus e pelo Evangelho? Como que eu sei se meu rosto reflete essa imagem do Senhor? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Aí eu brinco que existem 2 métodos. O primeiro deles, quando você chegar em casa, dá uma olhadinha para o seu rosto no espelho, porque normalmente a gente olha para o espelho por uma questão estética, para ver se a lataria está bem arrumada, para a gente poder ir a uma festa e tal, Mas faça uma abstração da questão estética e quando você chegar em casa, dê uma olhadinha no rosto, olha no espelho, se olha no espelho, não como um narciso,
Porque o Narciso, quando olha no espelho d'água, é uma olhada superficial, ele acaba se afogando na própria imagem, né? Tem um autor que diz que se Narciso tivesse feito a contemplação um pouquinho mais do espelho d'água lá, ele teria se afogado não de paixão, né? Não teria morrido apaixonado por ele mesmo, mas teria se afogado de desespero. Ele teria contemplado a feiura, né, existencial dele. Mas ele olhou muito rapidamente, então ele morreu na ilusão, né? O olhar para o espelho que eu faço o convite para vocês é um olhar mais profundo. E aí olhem se o rosto de vocês estão brilhando ou não. Não porque passaram óleo de peroba na cara, né? Mas é porque deve existir algum brilho que vem da graça de Deus. Mas existe um segundo método que eu acho que é infalível e é melhor do que o primeiro. Para vocês saberem se vocês são transfigurados, observem como andam as relações de vocês nos vários âmbitos. Se quando você chega numa rodinha, a conversa para ou ela continua, ou se quando você chega no ambiente da sua empresa ou da sua família, você é uma pessoa que transmite trevas ou transmite luz. Se as pessoas ficam tensas perto de você, se as pessoas te respeitam ou têm medo, né? Quando você chega em casa, o seu filho fala assim, nossa, que bom, papai, eu estava com saudade. Ou o seu filho dá uma fugida, né, para o quarto. A gente brinca assim, né? Quando o esposo chega em casa, o que a esposa fala para ele, né? Nossa, que bom que você chegou. Oh, chegou cedo hoje, né? Esse chegou cedo hoje é sintomático. É tipo assim, acabou minha paz, podia ter demorado um pouquinho mais. Não tem problema não, pode demorar um pouco mais, né? Então são essas coisas simples, muito simples. Porque o Evangelho, se a gente olha para as narrativas, Jesus falava de algumas coisas complexas, mas numa linguagem muito simples. Então, quer saber se o seu rosto é um rosto transfigurado? Olha essas coisas. E olha a palavrinha também, né? O pecado e a maldade nos desconfigura. Não é isso? Quando um aparelho celular ou o notebook está desconfigurado, a gente fica perdido, não é isso? O que o pecado faz conosco? Ele nos desconfigura. Tem pessoas que a gente vê no rosto que elas estão desconfiguradas, amarguradas, né? Ou seja, parece que perdeu aquilo que é o brilho da humanidade. Então o pecado e a maldade nos desconfigura. A proposta do Evangelho é uma reconfiguração a partir da vida, né, de Jesus e dos seus exemplos, para que a gente possa chegar a uma transfiguração. O que é a transfiguração? Ir para além da figura. E aí vem o terceiro ponto e o último. A experiência da transfiguração nos leva para além daquilo que é a figura e não nos deixa centrados em nós mesmos. Pedro está tão encantado que ele fala assim, Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Nem se recorda dele. Pedro não está preocupado com ele. Não fala, vou fazer uma tenda para mim, para o Senhor. Não. Ele não está nem preocupado com ele, porque a experiência de fé, a verdadeira experiência de fé, ela nos desconcerta tanto, que às vezes aquilo que para o mundo é segurança, para nós é vaidade, pura vaidade. Então Pedro não fica por aí procurando tendas. Não fala, vou fazer uma tenda para mim. Não preciso de segurança, Senhor, porque o Senhor é a minha segurança, o Senhor é a minha fortaleza. Eu estou tão bem diante de Ti que eu não preciso construir tendas. E isso é muito bonito, né? Não preciso construir tendas. Então a experiência espiritual e da transfiguração nos leva a não nos preocuparmos com essas construções de tendas ou a não nos preocuparmos com a roupagem, né? Com a figura. A transfiguração é aquilo que nos leva para além da figura. Nós não estamos preocupados com a figura. Aí eu gosto de colocar o Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis como exemplo, nessa narrativa, para a gente perceber, né? Aí eu brinquei hoje de manhã, eu brinco com vocês também. Alguns de vocês já foram à catedral, não é verdade? Precisa ir, porque lá está a cátedra do bispo, né? Onde ele senta para ensinar. Então, vai a uma catedral de vez em quando. Imagine a catedral de Assis, num dia de domingo, todos os nobres, missa lotada, Francisco de Assis entra como nobre, bem vestido, né? Como nobre que era. E ele escuta o evangelho, de repente, num gesto simbólico, né, para dizer que o essencial era Cristo, ele passa pela multidão, vai diante do altar e fica nu. Nu significa nu, sem nada, né? Contemplando o corpo do Senhor, que também morreu nu. Aquele paninho que se coloca ali foi posterior. Vocês acham que os romanos estavam preocupados em tapar a nudez de Jesus Cristo, né? Nem precisa ser historiador para isso, é só dar uma olhadinha para o contexto que sabe, né? Imagine Francisco de Assis, que fica nu,
diante do bispo, né, ao ponto do bispo ter que fazer isso aqui, né, porque senão as pessoas que não entenderam o gesto dele poderiam massacrá-lo, né? O que Francisco de Assis quer dizer com essa nudez? Nu na igreja, né? Que só Deus basta, que ele não está preocupado com tendas. E a partir daí, Francisco de Assis se torna para nós no cristianismo, né, depois da figura de Jesus, aquele santo que mais se configurou a pessoa de Jesus Cristo, né? E aí o convite, né, que eu faço para vocês, obviamente, né, a partir de tudo isso que nós estamos celebrando, tenham a coragem de espiritualmente ficarem nus diante do Senhor, né? Nós encontramos e nós construímos muitas tendas e muitas roupagens, porque nós necessitamos dela para esconder a nossa imperfeição e a nossa feiura. No caminho espiritual, quem não fica nu diante do Senhor, quem não arranca as suas máscaras e as suas tendas, não pode chegar à transfiguração. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.